O Gil pode ser transformador quando a pessoa entender que ele passa a ser um estilo de vida. Porque ele vai diminuir, no caso, a bebida, ele vai começar a se alimentar melhor, ele vai começar a ter uma transformação na vida dele para ele ter um desempenho melhor dentro do tatame. Prioste, o vulgo conhecido como Lontrinha, né? Lontrinha é um apelido de infância, porque já atrás meu irmão era o Lontra e veio o Lontrinha, né? Eu carrego isso como apelido, porque muitas pessoas me conhecem como Lontrinha e outros como Daniel. Quem que é o Daniel? Hoje é um pai de família, com um filho e a mulher me ajudam muito, o filho Yuri e a esposa Nádia, que me ajudam muito, tem a família toda ajudando, que ama muito a parte de dar aula, do jiu-jitsu, a competição também, de transmitir o conhecimento que fui adquirindo. Também sou meio gig, né? Tem a parte do gig. Hoje acho que todos são um pouco, né? Porque a gente tem o acesso hoje da internet. Trabalho na área de TI. E em paralelo vou levando aqui as aulas de jiu-jitsu. Tenho hoje um canal aí, um canal não, né? Um programa ao vivo no Facebook e no YouTube que fala do mundo das lutas, que uma das vertentes do programa é realmente transmitir que a parte da luta não é mais como era antigamente, que era só o ogro, não, que hoje o pai de família está ali treinando, que é um desafogo pro gerente, pro segurança, para qualquer um. Dentro do tatame não existe diferenciação de classe social. Você tem que respeitar as regras do tatame, independente se for um Muay Thai, se for um boxe, se for um jiu-jitsu, se for um MMA, você tem a hierarquia, essa hierarquia é seguir independente da sua classe e poder financeiro, tá? Então o Daniel vem também para tentar mostrar um pouco dessa arte marcial, o jiu-jitsu, qual é a faixa preta, onde eu treino um pouquinho de Muay Thai, de boxe, e venho aqui junto com o pessoal da XT Box Barueri fazendo um trabalho legal aí, estamos trazendo as crianças e vamos tentar colocá-las no mundo das artes, não que sigam isso, que vão ser lutadores profissionais, mas que tenham isso dentro da linha de crescimento delas, que vai ajudá-las bastante. Vamos falar um pouco de uma frase que a gente fala muito aqui dentro do tatame, né? Para você fazer o básico e o básico bem feito, tá? Se você fizer isso, você faz frente com qualquer pessoa que está treinando. Para que ficar inventando? Hoje a internet vem, lógico, para facilitar, mas também para atrapalhar muito. Então o cara vai lá, sai daqui da aula, chega em casa e vai procurar posição no YouTube. E aí ele chega aqui e quer fazer. E aí que a gente faz o básico bem feito, que é o feijão com arroz, ou como diz o Fogaça lá no Masterchef, menos é mais, entendeu? Então é muito que a gente fala isso, faz o básico bem feito, se você for na competição, se você fizer o básico bem feito, você vai se dar bem. Não é aquela disciplina que seu filho vai entrar aqui e vai sofrer, não. Ele vai aprender a respeitar, independente se ele ganha da pessoa que é mais graduada ou não, entendeu? Ele tem que aprender a respeitar a pessoa dentro do tatame, entendeu? E quando tem muito disso, eu dou aula pro meu filho, só que dentro do tatame eu não posso ser pai dele, entendeu? Eu tenho que ser professor dele. Então isso que é uma diferença muito grande para eles aprenderem. A maioria dos amiguinhos que estão treinando são amigos pessoais do meu filho e me veem como tio, não como professor. Então eles têm que conseguir identificar isso, né? Mas com o tempo eles vão crescendo e amadurecendo dentro do tatame também. O que tem muito que a gente fala, a arte marcial, ela vai te dar uma autoconfiança que às vezes a criança não tem, por diversos motivos, tá? Pode ser por um ambiente que foi conturbado, ou mesmo ela mesmo se fecha ali e ela está num ambiente, às vezes, numa escola que não é o que ela queria, assim por diante. E ela vai te dar uma autoconfiança. Não que você vai trazer a criança, ela vai sair batendo e brigando com todo mundo. Mas ela vai ter uma autoconfiança de poder estar no mundo dela e viver dentro do que ela quer, né? Dentro da escola, na parte do bullying, né? Que a gente pode falar hoje, que é muito intenso. Aqui o jiu-jitsu, o Muay Thai e o boxe vai te ensinar a ter essa autoconfiança, né? Um poder que você tem. E isso a gente sempre fez aqui. Você só vai usar essa arte marcial em último caso, em caso de defesa. Você nunca vai usar para atacar ninguém. É nesse sentido que a arte marcial vem para agregar, além de disciplina, de parte física, porque hoje é muito videogame, né? Dificilmente a criançada está na rua. Então, além disso, a parte física que eles vêm, correm, brincam, dão cambalhota, e rola para um lado, rola para o outro, e assim eles vão fazendo todos os exercícios e também ajuda a desenvolver, abrir apetite, tudo isso ajuda, né? Aquela criança às vezes é tímida, ela começa a chegar aqui,
você tem que ver a diferença dela depois de 6 meses de treino. Ela já é uma criança totalmente diferente, né? Temos até um aluninho pequeno que chegou aqui bem tímido e hoje ele chega aqui, já está no meio da turma toda ali brincando e assim vai. Você tem pessoas tímidas, pessoas que não são desse mundo de deprimidos, muitos, tá? Eu costumo falar que isso aqui é meu remédio de tarja preta, tá? Se eu não tivesse, eu tava tomando caixas e caixas de tarja preta, que é onde a gente entra e nesse 1 hora, 2 horas que a gente fica aqui, a gente esquece os problemas. Lógico que não dá para você esquecer o tempo inteiro, mas enquanto tá do tatame, eu falo pro meus alunos, tenta esquecer, eu sei que você tem problema em casa, você tem problema no trabalho, isso é normal, todo mundo tem. Tá? Mas essa hora, tenta aproveitar para você refletir, buscar seu autoconhecimento aqui dentro do tatame, que isso vai refletir na sua vida também posterior. Você vai ser uma pessoa mais calma, mais centrada, tá? Porque você vai aprender a viver em situações de extremo pressão, entendeu? Aqui dentro. Tá? O jiu-jitsu, depois se vocês forem acompanhar, é pressão o tempo inteiro. Então você vai estar lá por baixo, o cara às vezes 40 quilos mais pesado que você, te esmagando ali, e você não pode se desesperar. Você tem que aprender a ficar naquela posição e conseguir alternativas para sair. Eu na escola, eu era brigão mesmo, na escola, na rua, mas eu era brigão, mas não era por causa de... Mas eu era folgado mesmo, era moleque folgado, brigava na rua, na escola. Eu lembro que quem fala é muito meu irmão, minha mãe, a gente morava num condomínio, eu era pequeno, e uma vez minha mãe chegou lá, tava brigando com uns 3, 4 moleques e eu era o menor lá. E eu era brigão, não sei, acho que já bati um parafuso a menos. Tá? Eu fui entrar na arte marcial justamente por causa disso, de filme, eu gostava muito. E aí eu comecei a treinar Kung Fu quando eu era pequeno, treinei Judô, Kung Fu, depois eu treinei muito tempo Taekwondo, depois eu dei uma parada, comecei a parte de trabalho, né? E aí eu fui voltar já quase formado na faculdade, fui voltar para o boxe. Eu sempre gostei do jiu-jitsu, né? Intensificou o amor pelo jiu-jitsu quando eu vi o Royce lutando no UFC. Falei, meu Deus, como que ele faz isso? Só que naquela época tinham poucos em São Paulo, o jiu-jitsu era muito caro, então não pude treinar. Treinei um pouquinho, depois parei. E depois, quando eu me formei, comecei a treinar jiu-jitsu e boxe lá na Barra Funda. E depois acabei mudando para Barueri. Quando eu mudei para Barueri, eu falei, agora eu vou nesse jiu-jitsu até o final. Comecei a treinar o jiu-jitsu, aí por alguns empecilhos, o meu professor acabou saindo. E aí depois eu fui, quando abriu a Chute Box aqui, estou lá desde o início com ele. O esporte em si, né? Eu fiz natação, fiz futebol, fiz todos os tipos de esporte. Mas um esporte que me deu calma, autocontrole e disciplina é a arte marcial, mesmo que acabou colocando. Tudo bem que eu fiz ela um pouco mais tarde, mas eu vim de outros esportes, fiz muito tempo futebol, joguei handebol também, mas aí são esportes coletivos e acaba tendo muita briga. Você pode ir na competição de jiu-jitsu, aqui em Barueri tem desde que construir esse ginásio, tem campeonato paulista brasileiro, você nunca viu uma briga aqui dentro, num campeonato de jiu-jitsu. Agora vai lá no futebol, nos outros você vai ter briga quase uma sim, outra não, entendeu? Então existe mais que exista a rivalidade, existe um respeito, tá? Porque todos se conhecem, o mundo do jiu-jitsu é muito pequeno. Tá? Tem uma história que quando eu fui ser graduado faixa preta, um dos professores faixa preta veio um outro professor de faixa preta de uma outra filial, e esses dois moraram juntos, eles se encontravam há mais de 10 anos, foram se encontrar aqui em Barueri. Então, para você ver como o mundo é pequeno dentro dessa arte marcial que é o jiu-jitsu, o Muay Thai, o MMA. Então, por mais que exista rivalidade, hoje já existe um respeito maior. Existem algumas rivalidades do tempo ainda dos pit boys lá, das brigas, mas hoje já é bem pequena perto do que era, tá? Hoje não existe mais essa briga entre academias de porrada, é bem difícil isso acontecer, tá? Só se for um resquício muito coisa antiga, tá? Coisa nova é difícil. Pode chamar de Gil, não tem problema. O pessoal chama de Gil mesmo, tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Como o Muay Thai eles chamam de Thai, né? E assim vai, né? Eu conheço histórias, a gente não tem nenhum aluno, mas eu conheço histórias, inclusive de um faixa preta, tá? Que ele já era faixa preta, era um dos fenômenos de jiu-jitsu nos anos 90 e ele acabou caindo no mundo das drogas e depois ele conseguiu contornar e voltar do mundo das drogas para o jiu-jitsu, tá? Então existem diversos projetos sociais, aqui dentro a gente não tem, mas eu conheço várias academias de pessoas que estavam na droga, estavam depressivas, estavam já... acabou um relacionamento,
acabou perdendo um parente muito próximo e a arte marcial acabou dando um ânimo para ele voltar ao que ele era, entendeu? Não que ele vá virar outra pessoa, mas ele voltar a ser o ser humano que ele é. Será feliz ali e conduzir ele dentro da linha tênue ali. O Bate-Fight esportivo, ele é uma vertente do Bate-Fundo esportivo, que é um programa que é voltado para o futebol. Então um amigo meu que tem o Bate-Fight esportivo, a gente conversou um dia, ele falou, vamos fazer um dia um programa de luta? E a gente falou, vamos, tá. E chegou agora com a pandemia em julho, ele falou, e aí, tá pronto para fazer o programa? Eu falei, como assim? Peraí. Como eu vou apresentar o programa? Não tô pronto. Daí eu falei, deixa eu me posicionar, pensar algumas coisas. E lá em julho a gente pensa em alguma coisa. E aí em julho consequentemente voltou o UFC a ser transmitido, né? Então a gente uniu o útil ao agradável. Vamos pegar e vamos falar do UFC. Só que eu nunca tinha apresentado. Só que como você dá aula, tá? Você já tem... Não é nem a manha, mas você não se sente um pouco acanhado, mas depois vai indo, entendeu? Porque você dá aula é a mesma coisa. Quando você tem uma sala aí com 20 pessoas, lógico que agora eu conheço todo mundo, mas quando você chega, você não conhece ninguém. Tá? Então isso é a mesma coisa que você está falando ali no programa. Você não está vendo as outras pessoas que estão ao vivo, mas você está vendo o númerozinho ali de quantas pessoas estão assistindo. E uma das vertentes do programa é justamente mostrar para o pessoal que o mundo das lutas hoje é um esporte que a pessoa pode vir, que ninguém vai sair batendo nela, quebrando o braço dela. Como eu sempre falo no programa, procura uma academia na sua região, vai lá, treine, se sentiu bem nela, continua, não se sentiu bem, vai na outra. O que muda numa criança, tá? Ela vai aprender a respeitar o ambiente. Então, no jiu-jitsu, ela entra, ela tem que reverenciar o tatame toda vez que ela entra e sai. A primeira entrada, ela tem que cumprimentar por ordem da faixa, tá? Então ela vai lá, cumprimenta o professor, depois os mais graduados, assim sucessivamente, até o último. E o jiu-jitsu, ele preza muito você ensinar as pessoas. Então você chega na aula das crianças, está lá, e aí chega um aluno novo, e você vê as crianças ensinando nele, entendeu? Não faz assim, põe a mão aqui, agora você tem que fazer isso, assim que você derruba. Então você está vendo que o que você está fazendo está sendo transmitido, que essa é a filosofia do jiu-jitsu, é você não guardar o conhecimento, é você transmitir e com o passar do tempo, os seus alunos ou as crianças começam a transmitir isso e vão trazendo as pessoas para dentro do tatame. Traz um amiguinho, aí a mãe conversa com outra mãe, o que ele está fazendo? Tá jiu-jitsu. Vamos levar ele lá para aprender. E aí começa a aprender e começa a trazer. Não gostou do jiu-jitsu? Procura um judô. Vai pro judô, vai pro Muay Thai, vai para um boxe, assim um karatê, um kung fu. Existem infinidades de artes marciais que eles podem ir e melhorar a parte física e mental também, né? Porque isso ajuda muito eles. O Gil pode ser transformador quando a pessoa entender que ele passa a ser um estilo de vida. Porque ele vai diminuir, no caso, a bebida, ele vai começar a se alimentar melhor, ele vai começar a ter uma transformação na vida dele para ele ter um desempenho melhor dentro do tatame. Porque ele chega, uma pessoa às vezes sedentária, que fuma, que bebe muito, que come errado. Ele entra no tatame e na primeira aula ele quase morre. Aí na segunda ele quase morre mais ainda. E aqui um mês ele quase morre. E aí ele começa a entender que ele precisa fazer uma alimentação melhor do que ele vinha fazendo. Muitos casos da pessoa parou de fumar por causa do jiu-jitsu, porque ele via que não dava para acompanhar. Tem dia que, agora nessa pandemia, muitas vezes eu ficava meio sem dormir porque o corpo já estava acostumado, né? Eu vou à aula até às 10 horas, saio daqui morto, chego em casa, tomo um banho, só deito e apago, né? Então ele vem para mudar isso na vida das pessoas. O cara entrou, parou de fumar, um exemplo, começou a comer melhor, parou de beber, às vezes não, mas ele diminuiu a quantidade de bebida, tá? Ele é uma pessoa mais educada em casa, ele é uma pessoa mais respeitosa no trânsito, ele já tolera um monte de coisa que ele não tolerava, às vezes na família ele tem muita briga, ele acaba só absorvendo aquilo e acalmando o ambiente. Isso daí o jiu-jitsu vai conseguir fazer nele. Então a gente fala, para quem está assistindo, procure uma academia, vai fazer o jiu-jitsu, vai fazer o Muay Thai, todos esses vão te ajudar. Então, pessoal, procurem aí uma academia na região de vocês, próximo à casa de vocês, tá? Procurem, conversem com o professor responsável da academia, o jiu-jitsu, o Muay Thai, o boxe, o kung fu, o karatê. Procurem isso para começar a dar um propósito diferente aí na vida de vocês, tá? Procurem, entrem dentro da academia, muitas vezes as pessoas lá dentro já passaram por essa
situação que você está passando, às vezes você está um pouco depressivo, às vezes você está um pouco desgostoso com a vida. Vai lá, você vai encontrar pessoas que vão sempre buscar o mesmo significado que você, que é um bem-estar, né, que vocês consigam começar a migrar para a arte marcial e começar a se apoiar na arte marcial, tá? Não se apoiar só nas coisas comerciais que a gente pode falar. Então venham para a academia, tá? Conversem, se você está tomando remédio, converse com o seu médico se você pode treinar primeiro, ele liberando, que eu acho que ele vai ajudar vocês a treinar, porque todo exercício faz bem. Converse com ele, venha até a academia, explique para o seu professor que você está sofrendo disso, ou você está com aquilo, e vamos montar um plano junto onde vocês consigam migrar para o esporte acabar ajudando vocês aí no dia a dia, beleza? Beleza, galera? Obrigado pela atenção, a todos que ficaram com a gente até agora, um abraço, obrigado,